Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje domingo, dia do Senhor, alegria de podermos celebrar a ressurreição, alegria de podermos sentar à mesa com o Senhor para conversarmos com Ele através da sua palavra e para cearmos o seu corpo e o seu sangue. Nós estamos no mês de setembro, o mês que a igreja separou e indica para que seja o mês da Bíblia, onde nós possamos nos deter um pouco mais diante da palavra de Deus para podermos aprender e viver aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, os seus seguidores. E nós vamos então escutar a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, os versículos de 25 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser o meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que, depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem a ele contra com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós saímos do mês das vocações, entramos no mês da Bíblia, o mês que nós enfatizamos a palavra de Deus. E hoje o Senhor vem falar para nós sobre o discipulado, sobre o discípulo. Quem é o discípulo e como ser um discípulo do Senhor? Nós vínhamos escutando a palavra do Senhor, meditando sobre as vocações ordenadas, vocações familiares, vocações religiosas, as vocações leigas, não é mesmo? E hoje, então, o Senhor está nos chamando a sermos discípulos dele. E aqui, como a palavra diz, muito povo, muita gente o estava acompanhando. Estava acompanhando e Jesus aproveitou o ensejo para lhes ensinar, para lhes dizer que aquele que quer ser um discípulo, aquele que quer seguir significa ir atrás, aquele que quiser ir atrás dele, deverá se assemelhar a ele. No que tange a dificuldade, no que tange a renúncia, no que tange a deixar-se a si mesmo para poder segui-lo.
fazer do seguimento a Ele uma primazia da nossa vida. Termos Jesus como o primeiro da nossa vida. E assim ele diz de uma forma que a gente precisa entender, Jesus não está mandando, né, abandonar a família. Quando diz, né, assim, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo que não é para você odiar, para você ficar de mal, para você brigar com a sua família para poder seguir a ele. Mas ele está dizendo que em tudo ele, Jesus, será o primeiro dos seus discípulos. Aqueles que querem ser discípulos, aprendizes do cristianismo, eles devem renunciar a si mesmo, devem renunciar os seus compromissos, muitas vezes, devem renunciar também às suas vontades próprias para poder fazer a vontade do Senhor. Sim, para poder fazer a vontade do Senhor. E assim, então, irmãos, nós precisamos pesar. Quando nós dizemos, Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero ser ministro. Senhor, eu quero ser sacerdote. Senhor, eu quero ser um catequista. Senhor, eu quero ser um diácono permanente. Nós pensarmos em tudo isso, que nós estamos assumindo um compromisso não somente com a igreja, mas com Cristo e com o povo de Deus. Pois todo aquele que é um seguidor de Cristo, ele renuncia a si mesmo, ele toma a sua cruz, toma as suas dificuldades e não importa a situação, ele não vai deixar de seguir a Jesus Cristo. Por isso, a necessidade de nós pararmos um tempo, a necessidade de nós nos colocarmos diante do Senhor, a necessidade de nós passarmos por um período de amadurecimento, de formação, para que nós possamos avaliar. Por isso que os sacerdotes, eles permanecem um tempo, né, no seminário, eles fazem 2 faculdades, tem mais o tempo do diaconato, o tempo como se diz, do estágio pastoral, para ver se é aquilo mesmo que eles querem, porque é algo que vai perdurar para sempre, especialmente os ministros ordenados, né? Pois o sacramento ele não pode ser desfeito, como diz a própria palavra do Senhor, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, é preciso pensar em tudo isso e saber que nós vamos seguir a Jesus. E quem foi Jesus? Quem é Jesus? Jesus é aquele que carregou a cruz. Jesus é aquele que foi pregado na cruz. Jesus é aquele que morreu na cruz. Mas ele tinha um objetivo, que era salvar os filhos de Deus. E assim, aqueles que se põem a seguir o Senhor, são esses que também vão ter que passar pelos momentos de cruzes. Nem sempre seremos entendidos, nem sempre estaremos bem, nem sempre estaremos dispostos, mas já que nós estamos no caminho, é preciso caminhar. Já que nós estamos segurando a cruz de Cristo, é preciso conduzir a cruz de nosso Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, sejamos todos nós discípulos do Senhor. Não permitamos que esta palavra nos amedronte, não é? Não podemos permitir que esta palavra nos amedronte, mas que ela se faça vida em nós, que nós abramos o nosso coração para que a vontade do Senhor, pois se Ele nos chama, Ele também nos irá dar condição para seguirmos a Ele. E esta força que nós recebemos, ela vem do alto, vem do Espírito Santo, para que nós sejamos impulsionados a carregarmos a nossa cruz de cada dia. Nós não podemos, desanimar, nós não podemos desistir,
Você talvez conheça uma historinha que diz, né, que a pessoa estava carregando a cruz e esta cruz, ela era um pouco pesada, com a longura, com a distância que ela estava sendo carregada, ela ia ficando mais pesada. Então, a pessoa que estava carregando a cruz teve a ideia, ou alguém soprou para ela, corta um pedaço dessa cruz, serra um pedaço dessa cruz, pois ela vai ficar mais leve. Então, a pessoa foi carregando a cruz. E quando chegava mais na frente, aquele pouco que já tinha serrado ainda estava pesado, vamos cortar mais um pedaço. E andava mais um pedaço, vamos serrar mais um pedaço. Então, essa pessoa chegou com a cruz pequenininha. E aí ela tinha que atravessar um vale, tinha que atravessar um valão que daria para a felicidade. E essa pessoa não tinha como atravessar, pois aquela cruz, inicialmente, ela era do tamanho certinho da distância do buraco, né, do valão, colocando a ponta da cruz de um lado e os pés no outro, era o tamanho certinho da travessia. E essa pessoa não pôde atravessar porque havia cerrado a cruz. Assim, irmão e irmã, muitas vezes nós chegamos com todo gás, né? Com toda vontade, pegamos a nossa missão, vamos com o nosso ministério, vamos trabalhar, mas em determinado momento nós vamos nos cansando, em determinado momento nós vamos arrefecendo, e aí nós começamos a deixar a oração, começamos a deixar as celebrações, começamos a deixar a Eucaristia, começamos a deixar a confissão, e nós vamos caminhando, e nós vamos nos esvaziando, vamos ficando mais curtos, e na hora de atravessar para a vida na graça e na glória do Senhor, a vida feliz para sempre, nós arrefecemos e não temos como atravessar. Então, meu irmão, minha irmã, sejamos fiéis, conduzamos a nossa cruz. Se nós estivermos com dificuldade, peçamos ajuda, pois o Senhor também disse, todo aquele que quiser me seguir, renuncie à sua cruz de cada dia e siga-me, pois Ele estará sempre conosco. Ele não disse para nós tomarmos a nossa cruz e nós ficaríamos abandonados, mas Ele disse também que Ele estaria conosco até o final dos tempos. E é nisso que nós acreditamos e é assim que nós vamos em frente. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te faça feliz. Discípulo do Senhor, apóstolo do Senhor. Fique na graça e na paz. Um bom domingo. Participe da Santa Missa. Fique na graça e na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria. Jesus te ama. Mantenhamos a nossa esperança viva, pois a esperança não decepciona.